E aí, gente, como Fala, vocês gente, estão? Tudo bem? Hoje estamos em mais um episódio do Manacast e hoje estamos com a neurocientista Raquel. Aí, uma convidada Olá. muito especial que está aqui para uma dúvida. A senhora já fez parte de outro Manacast? Primeira vez? Não, é a primeira Primeira vez. vez inédito aqui, gente, com essa nossa convidada super especial, numa apresentação inédita aqui, para falar sobre um assunto que é muito bom, né? Nossa lição Muito bom. vem vindo cada vez mais com assuntos, com pontos de vista bem legais. Isso e mesmo. a gente vai debater aqui, dar um bate-papo muito bom sobre essa lição. E aí, o que é que você achou dessa lição? O que é que você tem para dizer pra gente? Olha, eu achei fantástico. Na verdade, é sempre uma continuação, né? Sim. Se a gente for, né, buscar lá a primeira lição, eu acho que o foco principal que a gente tem que tirar é sobre a vida real, né? Ser um cristão de verdade. Então, a gente já trouxe isso da primeira e vem continuando com isso. Então, o ponto principal aqui são os fariseus, né? Sim. Que aí Jesus vem e dá uma lição de moral ali neles. É o ponto principal aqui, sobre essa questão de parecer ser aquilo que você não é. Sim. Muito importante, gente, também, falando sobre a nossa lição, porque a gente cada episódio tá melhor que o outro, é impressionante. Cada lição aprofunda mais sobre a história de Cristo, sobre pontos, curiosidades específicas. Então, se você não tem a sua inscrição ainda da lição, faça sua inscrição, que é muito importante. É um guia de estudo fantástico sobre a Bíblia. Se você, pai, ainda não fez a inscrição para o seu filho, faça. E não só os adolescentes, também das crianças, dos jovens, dos adultos, até para você mesmo, porque é um guia de estudo fantástico mesmo. que traz vários assuntos, várias histórias diferentes da Bíblia, vários pontos de vista diferentes também, então é muito importante. Agora, voltando pro tema, eu me peguei muito nessa lição, principalmente pela questão dos fariseus, que eles estavam tentando enganar o próprio Jesus. Na nossa lição fala que eles mandaram pessoas para se fingir de amigos de Cristo, se fingir de pessoas próximas, de amizade, mas na verdade eles estavam servindo como espiões, para tirar informações, até pegar, sei lá, algo que Jesus falasse que fosse contra a lei, no sentido deles, né? E aí, para eles conseguirem fazer que Jesus ficasse difamado, entende? Sim, eles queriam pegar Jesus em algum ponto ali, né? Isso, queria pegar Jesus no pulo para que na hora H eles... Pai, ó, você tá errado, você fez, você aconteceu. Conseguimos provar que ele tá Exatamente. errado, que ele tá errado. E é interessante porque eram dois grupos, né? Eram os fariseus e os saduceus. Sim. Né? E o que acontece? Eles eram inimigos, né? Eles tinham visões diferentes em alguns pontos ali, que até a lição traz pra gente, né? Que nós comentamos aqui um pouquinho antes aqui no nosso bate-papo, que, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Sim. Né? Então, eles tinham alguns pontos diferentes, eles eram inimigos, mas eles se uniram para pegar Jesus. Olha isso. Agora, o ponto que a gente tem que trazer aqui é que isso era uma briga espiritual. Sim. Eles se deixaram usar pelo inimigo. E é aí que a gente tem que pegar agora o gancho pra gente. É né? verdade. Tanto como a gente estava falando aqui antes, como você disse, porque eles estavam nessa de mandar a pessoa para se fingir de amigo e ficar confrontando Jesus. Mas isso é uma aí... coisa tudo bem, né? Eles não acreditavam Sim. em Cristo. Nós agora vamos trazer pra gente. Como cristãos, né? Isso não é uma coisa que nós devemos fazer. Não, claro que não. Mas o que acontece? Muitas vezes tem pessoas que se usam desse título, né? De eu sou um cristão, mas muitas vezes coloca casquinhas de banana ali pro amigo cair, né? É verdade. Pra ser pego em alguma coisa que eu acho que é errado. É verdade. É igual, Né? é Pode igual falar. a senhora falou que antes, quando a gente estava comentando, faço o que eu faço, mas não faço. Não, Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É Eu sou de isso. aparência, né? Eu sou a boa moça, mas eu adoro falar do amigo por trás, eu adoro fazer alguma coisinha pra queimar o filme do amigo, né? Nesse caso aqui, eles queriam queimar a imagem de Jesus. Com certeza. Né? Eles não acreditavam que ele era o Messias, mas eles queriam defamar, eles queriam acabar com a... Mas eles passavam como aquelas pessoas que faziam o correto, que eram bons de coração, mas na verdade não, eles queriam era passar a rasteira. E o que é muito impressionante é a gente ver realmente
a grandiosidade de Cristo é que numa dessas tentativas deles mandarem alguém para questionar Jesus, para bater de frente, eles mandaram, eu esqueci o nome agora, É um espião. Não, ele doutor era da lei. doutor da lei. Mandaram um doutor da lei, um cara que é estudioso, que conhecia muito das leis, da Isso. palavra, pra ir questionar Jesus e falar, ó, você tá errado nisso, você tá assim, você tá assado. Mas aí, quando ele chega e ele vai conversar com Jesus, vai tentar questionar Jesus, Jesus vê que ele estava realmente com o coração puro indo fazer aquilo. Que ele foi mandado com um propósito ruim, mas ele, dentro do peito dele, ele estava com realmente uma ânsia da palavra, ele queria conhecer mais, ele queria conhecer Isso. Jesus de verdade. E é nesse ponto que ele pergunta, tipo, o que é que eu tenho que fazer? Quais são as leis corretas? E aí a gente vem pro o versículo principal da nossa lição dessa semana, que é Mateus 22, do capítulo 37 até o 39, que é quando Jesus fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. É isso mesmo. Como você falou, Samizinho, aqui também fala que o doutor da lei, que fez a pergunta sobre o maior mandamento, parecia ser honesto e sincero. Ele apenas estava testando Jesus, como o Sami falou. Isso mesmo. Agora, os fariseus, eles estavam tentando o Salvador. No caso, Isso. achar algum defeito nele ali para aniquilar, falar coisas ruins dele. É verdade. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que trazer: Jesus é o nosso maior exemplo para tudo. Isso é fato, tá? E um exemplo que Jesus nos dá aqui é sobre estudar a palavra, Sim. sobre conhecer a palavra. Então, a gente não pode se contentar. E se for aqui da lição, né? A lição é um ponto muito importante para a gente estudar, né? Por quê? Porque a gente aprende muito com a lição. É o nosso pão diário. Mas a gente tem que estudar também o que é a Bíblia, né? Ouvir coisas que nos ajudem a entender mais a palavra. Então, Jesus, ele mostra que o ensino da Bíblia, consumir a palavra, ajuda também a lidar com vários problemas da vida. Sim, com Porque certeza. pensa bem, ele estava sendo desafiado ali, na frente de todo mundo. Se ele não fosse conhecedor da palavra, ele poderia ter falhado em algum momento ali. É verdade. E como você trouxe um ponto muito importante, que é que Jesus é nosso maior exemplo para tudo. Tipo, eu fico, às vezes assim, eu ficava pensando, pra que Jesus veio na Terra, passou por tudo que ele passou? Ok, tirando a parte da ressurreição, que foi a nossa salvação em si, ele poderia ter só vindo na Terra, morrido por nós e pronto. Mas não, ele viveu a vida igual a isso mesmo. gente. Ele passou pela fase de um bebê, de uma criança, adolescente, de um adulto. Pelos desafios Os da vida. desafios, tudo aconteceu com ele. Ele tinha família, tinha amigos, tinha pessoas ao redor dele que tentavam ele a cada vez mais. Tomou bronca dos pais, como a gente toma também. Fez coisas que as pessoas poderiam achar que não deveriam, como ele teve aquele episódio que ele, entre aspas, sumiu dos pais, mas na verdade ele estava no templo, os pais que não Isso, sabiam. é. Então ele viveu a vida igual a gente, exatamente para a gente ter a quem se espelhar. A gente não pode falar, ninguém me entende. Claro que a gente tem alguém que entende, porque Jesus, ele passou por tudo que a gente passou. Ele passou por tudo que a gente passa hoje. E por coisas ainda piores e inimagináveis que a gente nunca vai poder sentir. É isso mesmo. Entende? Então, essa questão do exemplo de Cristo para nós é o nosso ponto-chave. A Bíblia é o nosso mapa. A gente precisa seguir porque a Bíblia é que conta a história de Cristo pra gente. Conta o que a gente precisa fazer, o ponto que a gente precisa chegar, até onde a gente tem que ir, quando a gente tem que avançar, quando a gente tem que recuar, e tudo isso baseado nos ensinamentos na vida de Cristo, que é o nosso maior exemplo. É isso mesmo, isso é muito importante. Agora, uma coisa também que é muito interessante aqui é que o doutor da lei que fez a pergunta, nós falamos isso, né? Ele fez sincera a pergunta. Jesus viu essa sinceridade dele e respondeu para ele isso, o versículo principal, né, que nós lemos agora. E o que acontece? Jesus viu nele a bondade e falou: olha, certamente você entendeu a mensagem, Sim. né? Agora, os outros que estavam ali para pegar Jesus, Os fariseus e saduceus, os no caso. fariseus e saduceus, eles, na verdade, eles não queriam ouvir. Eles estavam praticamente aqui, ó, com o ouvido tampado,
sabe? Eles não queriam aprender. Eles tiveram a oportunidade de aprender e não quiseram. Então, aí também já entra um outro ponto. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir, de aprender, e o nosso coração está tão endurecido que a gente não quer. É verdade. A gente vai, assim, já com o pé para trás. A gente vai isso mesmo. sem ter o coração puro, como o doutor da lei foi. Foi o que eu disse, ele foi mandado com a intenção ruim, mas o coração dele estava puro. Então, assim, dessa forma, Jesus conseguiu ver que ele estava ali porque ele realmente queria aprender. Isso. Já o povo, os fariseus, os saduceus, eles não estavam ali para isso. Eles queriam pegar Jesus, esse era o objetivo. Exatamente, eles estavam ali para, como a gente já disse, pegar alguma falha de Jesus, Isso. alguma coisa que Jesus fale de errado e atacar, e isso a gente usar pode... isso para incriminá-lo, né? Que esse era o objetivo. Isso a gente pode trazer para o nosso contexto atual, porque, por exemplo, na internet, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deixa de falar, com o que a gente vê, com o que a gente deixa de assistir, porque tudo pode ser usado contra a gente. Tudo que a gente fala, até numa roda de amigos, até com pessoas que a gente acha que a gente pode confiar verdadeiramente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente, como a gente age, porque como a gente viu aqui, os fariseus mandavam pessoas para se fingir de amigos de Cristo, mas na verdade eles estavam querendo incriminar. É isso mesmo. Entendeu? E isso trazendo agora, né, para a atualidade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de estar com adolescente. Estar com vocês é muito bom, porque vocês trazem essa sensação de bem-estar, de vontade de viver, essa coisa do jovem, isso é muito bom. Mas ser adolescente, nessa época, eu acho que é a fase mais difícil que tem. Porque além dos conflitos que natural que o adolescente já passa, nós estamos numa era totalmente tecnológica, onde qualquer coisa gira o mundo, né? É verdade, então, antigamente, vocês, claro, todo ser humano aprende errando. Então, é aquilo que você falou, tem que tomar cuidado dobrado, né? Por quê? Porque qualquer imagem, qualquer corte que façam pode realmente comprometer tudo, né? Sim. Levar para um lado errado. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Mas agora, uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é que Jesus sabia, né? Sim. Ele sabia que eles queriam pegar, mas Jesus foi grosso com eles? Não. Jesus foi o quê? Algum. Foi calmo. Pleno, né? Ó, manteve a calma, respondeu com calma, com sabedoria, em cima da palavra. Esse é o ponto que nós falamos. Jesus é o exemplo. Então, nós temos que entender que, primeiro, nós precisamos estudar a palavra para ter certeza daquilo que nós estamos vivendo e falando. E outra coisa, nós temos que ter calma e passar a imagem de Cristo para as pessoas. Agir por impulso, na raiva, Nunca. tentar virar justiceiro. Tem alguns que querem virar justiceiro de Cristo, né? Eu vou defender isso aqui, não é assim. Não vai resolver nada, né? Então, aqui fala sobre isso também. Porque, ó, Jesus nunca usava palavras grosseiras, nem mesmo com aqueles que se aproximavam dele com a intenção de prejudicá-lo. Deus inspirou os escritores da Bíblia a registrar esses debates públicos que tem entre Jesus contra os saduceus, os fariseus. E eu queria saber do seu ponto de vista, por que Deus inspirou os escritores a ter isso? Mostrar esses debates. Por que os escritores da Bíblia apresentaram pra gente, botaram isso como exemplo pra gente, pra que a gente pudesse... Na Bíblia, ele registrou isso. Por que foi exatamente. registrado esses momentos de debate? Entra no ponto que nós já falamos, sobre o exemplo e sobre o ensinamento. Então, isso aqui nos mostra que nós vamos ser desafiados. Muitas vezes nós vamos ser confrontados também. Para provar aquilo que nós estamos falando, tá? E isso pode ser em várias situações, em vários momentos. Isso mostra que nós vamos passar por esses momentos também. Em alguma fase da nossa vida, em alguma situação. É aquilo que nós falamos. A Bíblia é o nosso mapa, é o nosso guia. Aqui está mostrando como nós devemos agir. Através de estudo, através de preparo e também sempre acompanhado do Espírito Santo e nunca excedendo, sempre com calma, com paciência, falando através do Espírito. Exatamente isso. A pergunta de Lucas foi excepcional, exatamente para reafirmar
os principais 2 pontos que a gente tinha citado nessa relação. É isso mesmo. A questão de ter domínio sobre a palavra de Deus, da gente conhecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque, primeiro, como é que a gente vai levar algo com exemplo se a gente não conhece de verdade? É isso mesmo. Como é que a gente vai... eu vou levar a vida de Cristo como exemplo para minha vida. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei como é que Jesus viveu de verdade, entende? E aí vem outro ponto que, se a pessoa não conhece de verdade, ela pode ter vários pontos de vista, trazer várias novas alternativas sobre algo que não é diverso, algo que é único. Porque Cristo é único, a vida que Cristo viveu é única. Então a gente não pode pegar a Bíblia e interpretar da forma que a gente quer. Porque ela está interpretada da forma que a gente precisa seguir verdadeiramente. Isso acontece diversas vezes. A gente pega a Bíblia, não, isso aqui está dizendo... A gente, sei lá, pede na oração, Jesus me dá a resposta. Aí na hora abre a Bíblia, aí lê um versículo, isso aqui tá confirmando o que Jesus falou. Não, na verdade não tá. É relacionamento. É isso. É relacionamento. É você ler diariamente, é você estudar, se aprofundar naquilo. Exatamente. Para que você realmente... É no relacionamento que você vai entender aquilo que Cristo quer para tua vida. Aquilo, o Espírito Santo vai falar contigo. É o diário, é o dia a dia. Entendeu? Então, assim, Jesus, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele transforma. Ele transforma, ele atua, mas ele só vai entrar se você permitir. Sim. Então, como é que eu permito? Quando todos os dias eu tô ali, orando, falando com Cristo, lendo, me inspirando, estudando, aí eu tô preparada. É verdade. A gente vê também que os saduceus e os fariseus não eram assim, porque aqui afirma que apesar de se julgarem estudiosos, eles eram ignorantes quanto às escrituras e não reconheciam o poder de Deus. Jesus não os acusou de hipocrisia, mas sim de estarem errados em suas crenças. É isso aí. É aquilo que nós falamos, é o cristão de fachada. Sim. Eu tô sempre bonito na igreja, né? Eu me arrumo, tô lá. Tem louvor, eu tô lá para cantar. Tem alguma coisa, eu tô lá. Na hora Mas de no julgar meu o dia amigo, julga mais que tudo. Eu sei de tudo para Atira logo a julgar, né? primeira Para falar pedra. mal. Pois é, mas e o meu relacionamento? Né? Era o caso deles, eles sempre estavam muito bem aparentados. Nossa, não eles sabiam todos, né? Sim. Não pode fazer isso que é errado. Não pode fazer aquilo que é errado. Mas eram pessoas egoístas, maldosas, julgavam os outros, não andavam com aqueles que eles achavam que eram piores do que eles, né? Jesus veio para mostrar que não tem isso. Não tem. Não é verdade? Somos todos filhos de Deus. Ele ama todos. Então, assim, eles eram hipócritas. Essa é a verdade, Sim. entendeu? Eles eram cristãos. Cristãos não, né? Eles não eram cristãos. Eles eram líderes religiosos de fachada. Sim. Essa é a verdade. E isso, infelizmente, acontece. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque é diário, senão a gente fica igual. É verdade. A gente se acostuma muito com os ritos, sabe? Com o ritual da igreja, do levanto sábado de manhã, me arrumo, vou pra igreja tudo bonitinho, tá? Vou lá, participo. Mas no dia a dia, ali, sair da igreja, nem quero saber de nada, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser cristão de fachada. E a verdade é que não é a igreja que salva a gente. De forma alguma. É Cristo, é o amor de Cristo, é o nosso relacionamento com Cristo que vai nos salvar. Muita gente acha que, eu vou pra igreja, eu canto, eu faço parte até de um ministério da igreja. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Final do ano ali, eu junto as roupas que não cabem mais, eu dou, já fiz minha boa ação do ano, tô de boa. Mas não é assim, se a gente não conhecer verdadeiramente Cristo, se a gente não aceitar verdadeiramente, as coisas não vão andar, não vai ser como a gente imagina. A gente vai chegar lá no juízo final, Jesus vai falar, se afasta de mim que eu não te conheço. É isso mesmo. A gente pode achar que a gente está tendo o melhor relacionamento com Deus, mas o nosso secreto, a nossa ligação verdadeira com Ele, a gente não tem nada, entende? É isso então, mesmo. pra gente não ser que nem os fariseus, que nem os saduceus, que nem o povo que achavam que eram maiorais, que tinham relacionamento, que eram até melhores que os outros, a gente precisa exatamente ter esse relacionamento, ter essa comunhão, estudando a palavra, orando, tendo essa relação com Deus. E nesse contexto, infelizmente, nosso programa está acabando. Foi uma ótima conversa e eu queria pedir para a senhora fazer uma oração para a gente, para que a gente acabe da melhor maneira possível. Claro, vamos orar sim. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque teu Filho amado Jesus veio a este mundo e nos deu exemplos maravilhosos, Pai, de como devemos seguir.
que nós possamos amar ao Senhor acima de tudo e também amar ao nosso próximo. Amém. Que possamos, Senhor, sermos cristãos de verdade, não de fachada. Que nós possamos ter um relacionamento contigo e nos preparar diariamente para enfrentar os desafios deste mundo. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter esse bate-papo com a gente, essa conversa. Muito obrigado você também que assistiu até aqui. Fiquem para os próximos episódios que vai ter. Se você não viu da semana passada, assista, que tá muito bom também. Semana que vem tem mais. Nossa lição tá espetacular. De novo, lembrando, faça a sua inscrição da lição, que aí vai chegar, você pode botar seu endereço, que todo mês, todo trimestre, no caso, vai chegar lá certinho na sua casa, para que você possa ter esse estudo e essa comunhão ainda melhor com Deus. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.